Glória a Deus. Queridos ouvintes, Deus cubra cada um de vocês de muitas bênçãos, muita paz, muita alegria, sejam cheios do Espírito Santo. Eu quero também compartilhar a palavra de Deus aqui, com vocês aqui nessa manhã, que se encontra lá no livro do Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos iniciar nossa leitura, queridos, a partir do versículo de número 4. Pastor Tarcísio, Pastor Carlos, olha o que nos diz a santa palavra de Deus, a palavra também muito conhecida, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. E era isso quase a hora sexta, por volta de meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse àquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio deste poço, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não tenha mais sede, não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido ouvinte, querido amigo, querida amiga, eu quero te falar através dessa palavra maravilhosa aqui da mulher samaritana, que quando Jesus, ele se revela ao coração do homem, e quando o homem também encontra com Jesus, a vida do homem, ela muda. E Jesus, em todo o tempo, queridos, na sua palavra, ele sempre apontou o caminho certo. Pastor Carlos aqui pregando: escolhei, pois, a vida, escolheis, pois, a vida, escolheis a bênção. Jesus, ele sempre apontou o caminho, porque o desejo dele é nos ver vitoriosos, felizes, cheios de paz, de alegria, cheios da presença dele. Jesus sempre apontou o caminho. Aleluia! E essa palavra que nós lemos ali nos fala dessa mulher ali de Samaria, a mulher samaritana. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar. Queridos, aqui no versículo de número 2, nos diz aqui que no versículo de número 3, nos diz que deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Queridos, da Judeia a Galileia era um caminho curto para chegar a Samaria, só que outras pessoas passavam por caminhos mais longos a chegar em Samaria por causa de uma coisa, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos.
Queridos, lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, nos aponta para essa divisão, né? Depois da morte ali de Salomão, né? Depois da morte de Salomão, seu filho ali, Roboão, começou a reinar em Judá, né? E a nação, as pessoas ali chegam a Roboão: olha, o seu pai Salomão, ele estava ali nos castigando ali com impostos, alivia o nosso jugo com impostos. Roboão ali chega, ele pede conselho aos anciãos, né, que deram um conselho ali, né, maravilhoso ali para a vida dele, né? Mas ele também busca conselho com os jovens ali, e aqueles jovens dão conselho para ele: olha, não, vocês vão, fala com este povo que você vai castigá-los, eles ainda mais com escorpiões. E Roboão dá essa palavra para o povo ali, né? O povo diz: olha, que parte então nós temos com Davi, né? E houve ali aquela divisão, né? Roboão, ele reina ali em Judá, e vem Jeroboão ali também, começa a reinar Israel, né? E a capital do reino de Israel chama-se Samaria. Essa divisão, os judeus ali não se comunicavam com os samaritanos por causa disso, essa divisão, e por causa também da adoração, porque o povo ali de Judá adorava em Jerusalém, os samaritanos ali adoravam ali no Monte Gerizim. Mas Jesus, queridos, ele veio para quebrar toda essa divisão, ele veio para revelar ao coração do homem, porque ele é o amor incondicional, ele é o amor imensurável. Jesus, ele já veio ali quebrar essa divisão. Jesus sabia ali que naquela cidade ali, né, era necessário passar por Samaria, que ele sabia que aquela mulher estava ali, ele sabia da necessidade dela, do coração dela, como estava a vida daquela mulher, assim como ele conhece os nossos corações, assim como ele conhece, querido ouvinte, o seu coração. Como é que está a sua vida aí agora? Como é que está o seu coração? Talvez você está passando por um momento difícil, talvez há um vazio no seu coração, né, pastor Tarcísio, pastor Cássio? Porque o homem, ele pode ter tudo, ele pode ter bilhões, trilhões na conta, ele pode ter roupa cara, casas, carros, mas sempre, se ele não tiver Jesus no coração, ele vai ter sempre um vazio, que só Jesus vai saciar. E Jesus encontra com aquela mulher ali, né? E aquela mulher fala: como tu, sendo judeus, pede eu, né, para beber água, né, que sou uma mulher samaritana, né? Olha, disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Né? Por causa dessa divisão ao qual falei ali, mas Jesus, ele veio para quebrar essa divisão. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus. Queridos, lá no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, nos fala ali dos frutos do Espírito Santo, e um dos frutos ali também é o amor. Se tu conheceras, né, o dom de Deus, Jesus, esse amor imensurável, incondicional, esse amor ágape, Jesus estava se revelando àquela mulher, como ele também está se revelando ao seu coração aí nessa manhã. Jesus queria libertar aquela mulher, Jesus queria falar ao coração dela, porque aquela mulher estava presa ali numa vida triste, ela estava presa também numa idolatria, porque quando houve aquela divisão, ao qual eu falei lá em 1 Reis, né? 1 Reis ali, capítulo de número 12, houve uma divisão, e o povo de Israel seguiu a Jeroboão, e o povo ali começou a idolatrar ali também. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar, porque o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, nosso pai, que nos deu, né, o próprio poço, bebendo ele, os seus filhos e o seu gado? Aquela mulher estava presa numa idolatria. És tu, Jesus, maior que o nosso pai Jacó? Ela estava presa numa idolatria, mas Jesus se revela ao coração dela, e Jesus dá uma palavra: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Queridos, essa água que Jesus estava falando com essa mulher, era a presença dele, de Jesus Cristo, do Espírito Santo.
essa água viva que jorra para a vida eterna, chama-se Jesus Cristo. Jesus se revelando ao coração dessa mulher, porque a água é o que descedenta a nossa sede, a água é que limpa, entra no coração, refrigera a nossa alma, né? Talvez você está aflito aí, querido, você está passando por um momento difícil aí, você ouvinte, queridos. Talvez a ansiedade está apertando o seu coração, talvez você está tentando até mesmo tirar a sua própria vida. Olha, eu quero te falar que Jesus é a fonte de água viva, essa água que jorra para a vida eterna. Jesus é a água que nos enche, que mata a nossa sede, mas é a sede da alma. Jesus, Ele é a água que limpa a nossa vida de todo lixo, todo eu, toda razão, todo pecado. Ele quer encher seu coração, aí agora, e Ele quer descedentar a sua sede, Ele quer encher seu coração, Ele quer matar a sua sede da alma. E aquela mulher disse para Jesus, no versículo de número 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Aleluia, essa mulher desejou ter ali dessa água, mas Jesus, queridos, Ele é onisciente, onipotente e onipresente, Ele conhece todas as coisas, Ele é o dono de toda a ciência, Ele está em todo lugar, Ele conhece o coração do homem, Ele sonda o coração do homem. Jesus deu uma palavra para aquela mulher, né? Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá, porque Jesus queria trazer à tona, né, o coração, Ele queria revelar, né, a necessidade daquela mulher, né? E aquela mulher foi verdadeira e disse, né, não tenho marido. Jesus falou: olha, disseste bem, não tenho maridos, porque você tiveste 5 maridos, o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus revela o coração, a situação que estava no coração daquela mulher, porque aquela mulher teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era o marido dela. Aquela mulher tinha uma necessidade no coração, uma necessidade ali emocional, o emocional dela ali estava ferido, abalado, ela tinha necessidade no coração, porque ela teve 5 maridos, o que ela tinha não era marido. Necessidade ali, né, de ser amada, de muitas das vezes ser amada, necessidade de ser amada, de que algo preenchesse o coração dela, porque Jesus, Ele é o único que preenche o vazio do coração do homem. Jesus, Ele queria preencher o vazio que havia no coração daquela mulher, aquela necessidade de ser amada. Jesus, Ele quer preencher o vazio do seu coração. E aquela mulher diz: Senhor, vejo que és profeta. E Jesus fala para ela, e Jesus mostra para ela também o significado de adoração. Ela diz assim: nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, né? Porque depois dessa divisão, né, a tribo de Judá ali adorava em Jerusalém, e os samaritanos, né, adoravam ali no monte Gerizim. Mas Jesus dá uma palavra: olha, vem a hora que nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis ao Pai. Porque Jesus fala para ela da verdadeira adoração, porque Jesus, quando Ele entra no coração, quando Ele muda, quando Ele revela, quando Ele muda o coração do homem, a adoração, ela se torna um testemunho, o estilo de vida. E Jesus diz assim: a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, Deus é espírito, importa que, né, as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Jesus revela para ela o significado da verdadeira adoração. Pastor Tarcísio, Pastor Carlos, muitos acham que adorar é cantar louvor. Sim, né? Sim, é uma forma de adorar, mas adorar em espírito, em verdade, adorar em espírito é quando nós estamos ali buscando ao Senhor na igreja, quando nós estamos buscando aqui na rádio, adorando ao Senhor, mas em verdade é a nossa vida lá fora, é o nosso testemunho, porque adoração é estilo de vida, adoração é nós sermos a imagem e semelhança de Cristo, na faculdade, na nossa casa, na rua, no nosso local de trabalho. Adorar é isso. Adorar muitas das vezes quando aquele que nos fere, nós abençoarmos, é o que está na palavra. Adorarmos é nós cumprirmos o que está na palavra, é sermos imagem e semelhança de Cristo, é nos encher da palavra.
Adorar é quando aquele que no nosso trabalho, na escola, nos dá uma mal resposta, nós temos os frutos do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é a paz. E Jesus se revela para essa mulher também como a paz, porque Ele é a paz que excede todo entendimento. Ele nos deu a paz, não como o mundo a dá. Aleluia! Jesus fala para ela do significado verdadeiro de adoração. Adoração é isso: eu ser imagem e semelhança de Deus, eu ser verdadeiro, como o pastor Carlos, eu ser verdadeiro, eu ser diferente, eu não sentar à roda dos escarnecedores, eu ser imagem e semelhança de Cristo. É o meu falar, ser um falar de bênção, um falar suave, não falar com palavras que não agradam ao coração de Jesus. É o falar que possa abençoar a vida das pessoas, tocar no coração. Isso é adorar. É onde ninguém me vê, eu ser imagem e semelhança de Cristo, eu fazer diferença onde eu estou. E o interessante é que aquela mulher, ela foi, no entanto que diz aqui no versículo número 28, ela deixou seu canto e foi à cidade, anunciar, olha, aquilo que Jesus fez na vida dela. Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa é a verdadeira adoração, falar daquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas e ser imagem e semelhança dele. Queridos, é essa palavra, e é essa palavra que eu estou aqui deixando para vocês. Jesus também quer se revelar ao seu coração, Ele conhece a sua vida, Ele quer quebrar toda divisão, porque o reino dividido não subsiste. Se há alguma divisão no seu coração, Jesus Ele quer quebrar, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus veio quebrar isso, porque Jesus Ele é amor, e Ele nos fala disso também lá em Lucas capítulo de número 11, Ele nos fala ali da parábola, do bom samaritano. Ele nos diz assim: desse homem de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, deixou ele meio morto, mas veio ali um bom samaritano, colocou sobre os seus ombros, curou as suas feridas. Depois eu vou trazer melhor aqui essa palavra do bom samaritano para nós. Essa é a verdadeira adoração. Esse homem saiu de Jerusalém para Jericó. Realmente ele estava na presença do Pai, que Jerusalém é a presença de Deus, o lugar da bênção. Ele retrocede para Jericó, que foi a barreira, para o povo de Deus passar, a barreira que é este mundo, que tenta ser barreira, mas esse bom samaritano cuida dele, Ele caiu nas mãos dos salteadores aqui, passa perto dele levitas, sacerdotes, e não dá a mínima, mas o bom samaritano, vem e coloca ele nos ombros. É isso que Jesus quer, quebrar toda a divisão, revelando o amor dele